Eu quero compartilhar uma palavra hoje. Eu ia mudar a série de mensagens. Eu estou indo para uma linha de lamento da alma, né? Então, aliás, uma série de mensagens sobre esperança. Eu gravei um videozinho. Quando eu fazia os videozinhos, hoje não tenho acessado as redes sociais e de verdade não tem me feito falta, para falar a verdade. Não sou contra, estou falando por mim. Mas eu gravei um videozinho falando sobre o lamento da alma. Acho que o nome do vídeo é o Grito da Alma. E aí é baseado no Salmo 88. Então eu quero falar hoje sobre o lamento da alma e o contentamento em Deus. Eu quero explicar um pouco isso para os irmãos, explanando o Salmo 88, mas também explanando alguns outros textos. Eu quero ler para vocês, no Salmo 88, o texto que aqui está, e eu já estou com uma certa idade, vou pôr o óculos, né? Mas eu quero ler para vocês o Salmo 88, vou ler o Salmo inteiro, mas não vou me ater em explicar o Salmo todo. O Salmo 88, no versículo 1, diz assim: Ó Senhor, Deus de minha salvação, clamo a Ti de dia, venho a Ti de noite. Agora ouve minha oração, escuta meu clamor, pois minha vida está cheia de problemas, e a morte se aproxima. Fui considerado morto, alguém que já não tem forças. Deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento e estou separado do teu cuidado. Tu me lançaste na cova mais funda, nas profundezas mais escuras. Tua ira pesa sobre mim, uma após a outra. Tuas ondas me encobrem. Afastaste de mim os meus amigos, e para eles me tornaste repulsivo. Estou preso numa armadilha e não há como escapar. As lágrimas de aflição me cegaram os olhos. Todos os dias clamo por ti, Senhor, e a ti levanto as mãos. Será que as tuas maravilhas têm algum uso para os mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Podem os que estão no túmulo anunciar teu amor? Podem proclamar tua fidelidade no lugar de destruição? Acaso as trevas falam de tuas maravilhas? Pode alguém na terra do esquecimento contar de tua justiça? A ti, Senhor, eu clamo. Dia após dia continuarei a suplicar. Ó Senhor, por que me rejeitas? Por que escondes de mim o rosto? Desde a juventude estive doente e à beira da morte. Teus terrores me deixaram indefeso e desesperado. Sim, tua ira intensa me esmagou. Teus terrores acabaram comigo. O dia todo agitam-se ao meu redor como uma inundação e me encobrem por completo. Tiraste de mim meus companheiros e pessoas queridas. A escuridão é a minha amiga mais chegada. Uau! Que salmo forte, que salmo profundo, que salmo desesperador até. Nós encontramos aqui, se tem um salmo na Bíblia que realmente reflete um desespero, um lamento da alma, um pesar, uma tristeza profunda, é o Salmo 88. Aqui nós temos o salmista, e esse salmo é atribuído a um homem chamado Emã. Interessante que Emã, em hebraico significa fiel. E esse Emã, provavelmente é o Emã que era um dos músicos no tempo de Davi. Ele era um dos 3 principais músicos do tempo de Davi. Aí em 1 Crônicas, capítulo 15, no versículo 19, fala que ele, Asaf e Etã eram os 3 principais músicos na época ali de Davi. E esse salmo traz uma grande lamentação, é muito forte. Você vê nesse salmo o salmista colocando o coração diante de Deus. Ele está colocando as suas dificuldades diante de Deus. O versículo 15 diz que desde a sua juventude ele esteve doente. Mas o interessante é que por diversas vezes ele clama a Deus e chama a Deus de Senhor. Se eu não me engano, são 4 vezes que ele clama. O texto diz clamar 3 ou 4 vezes. E ele constantemente chama Deus de Senhor. Olha que interessante. O salmista, ele está lamentando uma dificuldade. Ele estava com uma dor, um desespero em sua alma, mas o texto começa onde ele diz, chamando Deus de minha salvação e dizendo que clama dia e noite a Deus.
Isso é muito profundo. Sabe por quê? Porque o sofrimento, ele precisa ser encarado. Muitas vezes, eu tenho pregado isso para vocês, eu acredito que eu tenho orado para preparar, né, pessoas para lidar com essas dificuldades do dia e da noite, e dos tempos e das estações, não apenas para viver um evangelho onde a gente acha que nós não teremos problemas, um evangelho anestesiado. Então, o fato é que nós teremos problemas, nós temos que encarar esses problemas. Os problemas, as dificuldades, o sofrimento, ele vai nos sobreviver, ele vai nos sobrevir. Vai ter. E nós precisamos ter essa noção que o sofrimento, ele existe. Mas o ponto é que nós temos que entender que nós encontramos sentido no sofrimento quando encontramos a vida em Deus. E é interessante que o sofrimento não é uma questão de se eu sofrer, mas quando eu sofrer. Porque, de fato, todos nós passaremos por alguns sofrimentos. Então, a questão não é e se eu sofrer, mas e quando eu sofrer? Como eu vou reagir? Porque nós teremos dificuldades. Cada um vai ter na sua área, enfim, onde Deus vai ter a vontade permissiva dele. Mas nós teremos dificuldades. Então, não é se sofrer, mas quando sofrer, como nós vamos reagir? E é interessante que nós vemos aqui um salmo onde o salmista reage bem, mesmo frente à dificuldade. E eu quero mostrar aqui uma diferença entre lamento e murmuração. O que é o lamento? Por isso que é um salmo de lamentação. O lamento é quando eu direciono algo para Deus e estou com o meu coração aberto para Ele. Eu coloco para fora minhas dificuldades, minhas emoções, minhas angústias. É desnudar o coração para Deus. É chegar diante de Deus e colocar: olha, Senhor, eu estou aflito. Eu estou com dificuldade, mas eu clamo a Ti dia e noite. Tu és a minha salvação, mas, Senhor, eu estou com aquele que está jogado na cova. Ele está lamentando. Por que ele não está murmurando? Porque ele reconhece quem é Deus. Ele clama a Deus. E clamar, queridos, não é uma oração apenas, é um gritar diante de Deus. Então, o lamento é quando eu direciono algo para Deus e estou com o coração aberto para isso. Agora, o que é murmuração? Murmuração é quando eu direciono algo contra Deus. É o oposto de lamento. Eu direciono contra Deus, não para Deus. Eu não abro meu coração para Deus para desnudar meu coração, para buscar nele auxílio. Não, eu vou contra Deus. Eu estou com o coração fechado. Eu coloco Deus no banco dos réus. Então, a primeira pessoa a colocar Deus no banco dos réus são as pessoas murmuradoras. Por quê? Porque elas cobram Deus. Elas querem punir Deus. Elas querem culpar Deus. Então, uma coisa é o lamento, outra coisa é a murmuração. E lamentar diante de Deus é necessário. É importante quando precisamos lamentar. É possível. Os salmos mostram isso. O ponto é a murmuração que é complicado. Porque a murmuração coloca Deus no banco dos réus. E claro que Deus não vai ficar no banco dos réus. O homem acha que pode colocar. Então, olha que interessante. O salmista está lamentando. Ele está colocando toda a sua carga para fora. Só que ele não perde a esperança. Ele põe o seu lamento para fora e não perde a esperança. Ele continua buscando pela fé. Ele continua acreditando em Deus. Então, se você se encontra em algum momento difícil da sua vida, apresente o seu lamento. Olha, o coração aflito não é falta de fé. Esse salmista aqui estava com o coração aflito, mas ele mostrava fé. E é interessante que a gente tem que entender que a oração que nós fazemos para Deus, o clamor que nós fazemos para Deus, não é para contar alguma coisa que Deus não saiba. Não é isso. Mas é necessário para abrirmos o nosso coração para Ele. É necessário até para que nós psicologicamente, coloque para fora as nossas angústias e sejamos curados em nossa alma. Então existe um lamento na alma, mas existe um contentamento em Deus. Então nós lamentamos muitas coisas nesses dias,
mas nós temos que ter a certeza que existe um contentamento para o meu lamento. Existe uma esperança para o meu contentamento. Muitas pessoas às vezes buscam a Deus como se Deus estivesse longe. Fica uma dica para você, meu querido, minha querida. Não busque a Deus como se Ele estivesse longe. Muitas pessoas tratam Deus como um Deus que está longe. Trate um Deus como um pai que está perto. Deus é um pai. Deus está perto. Ele está enxergando a nossa dificuldade. É necessário uma ação da nossa parte. É interessante nós entendermos que a fé cristã, ela mostra para nós que o sofrimento é real. Nós temos diversas situações na Bíblia que nos mostram as pessoas sofrendo. Porém, o sofrimento, ele não tem poder nenhum em si, obviamente. Mas ele existe e trata com a nossa vida em muitos aspectos. E por que ele existe e trata com as nossas vidas em muitos aspectos? E por que Deus permite que isso aconteça? Porque Deus sabe o que é sofrer. E o Deus que sabe que é sofrer também é o socorro. Então confie nesse Deus que sabe o que é sofrer, mas que também é o socorro. Acredite nesse Deus. O versículo 1 diz: ó Senhor da minha salvação, clamo a Ti de dia e venho a Ti à noite. Agora ouve a minha oração, escuta meu clamor. Nos 2 primeiros versículos, nós vemos o salmista dizendo: olha, eu clamo. Mesmo em minha aflição, eu clamo. Mesmo em minha aflição, eu continuo intenso, porque é clamor, e é de dia, de noite, de madrugada. Isso me lembra Jacó, em Gênesis 32, quando ele estava ali lutando com um anjo ali, que era a personificação de Deus, e ele não largou. Depois você lê Gênesis 32, do versículo 22 ao 32, você vai ver Jacó numa luta ali com Deus, e ele não largou de Deus enquanto não foi abençoado, porque ele se desnudou diante de Deus. Deus perguntou para ele: qual é o seu nome? Ele falou: meu nome é Jacó, e Jacó significava enganador, usurpador, e ele colocou o coração para fora, ele desnudou, ele falou: eu sou assim. O Senhor falou: vou mudar o seu nome hoje, você vai chamar Israel. Por quê? Porque ele estava ali, ele lutou, ele ficou, ele permaneceu, ele entendeu que ele precisava mudar, mas ele precisava colocar o coração para fora, e Deus transformou a vida dele. Então o que eu aprendo com isso, que em meio ao meu sofrimento, se eu permanecer firme, perseverante diante de Deus, em oração contínua, Deus vai mudar a minha história, Deus vai ser aquele que vai me guardar. Em Lucas, quando o Senhor estava no jardim ali orando, aflito porque ele ia para a cruz, o texto diz que o Senhor enviou anjos para ajudar ele a suportar. Veja, Deus Criador não livrou Jesus daquele momento, mas mandou anjos para ajudar ele a suportar na aflição de Jesus. Muitas vezes Deus não responde, e isso torna o nosso sofrimento mais intenso, não é verdade? Porque Deus permanece em silêncio em muitos casos. Eu quero falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas continuando aqui do versículo 3 ao 5, nós vamos ver realmente um salmista angustiado, cheio de problema na vida, a morte se aproxima. Ele está dizendo que ele foi considerado como morto, alguém que não tem mais força. Ele se sente deixado entre os mortos. Ele se sente estendido como um cadáver no túmulo. O salmista ali se sentiu como se tivesse sido completamente esquecido. Ele se sentiu como aquele que está, como o corpo que está apodrecendo no campo de batalha ali, e ninguém vai resgatar ele. O salmista estava mal. Existia um pesar na sua alma. Ele se sentia solitário. Ele se sentia mal na sua alma, como se Deus tivesse esquecido dele. Mas ao mesmo tempo, o texto mostra ele clamando, ele guerreando, ele não desistindo. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós temos que entender que a dor, ela é real. Nós vamos sentir essas dificuldades. Charles Spurgeon disse isso. Tem um livro dele muito legal que chama A Depressão de Spurgeon, já citei aqui para vocês. A dor, ela é real. Ele fala assim: a dor é real. Nunca ignore a dor de alguém. Ainda que muito desse mal seja na imaginação dela, isso starte a dor é real.
Pode ser que seja imaginação que está startando a dor, mas a dor é real. Eu não posso desconsiderar a dor. Mas existe alguém para essa dor. Existe um alívio para essa dor. Existe um refrigério para essa dor. Existe alguém que ajuda a suportar essa dor. E é o nosso Deus. Então tenha cuidado. Pode ser que, lendo esse salmo, você se vê como salmista se sentindo desamparado. Você pode estar até separado de Deus por algum tempo. Você pode até se afastar de Deus por alguns motivos. Mas jamais você estará desamparado. Jamais. Porque o desejo do coração de Deus é ter a nossa vida junto a dele. Esse é o plano original de Deus. Então, muitas vezes nós estamos se sentindo desamparados. Irmão, faça como o salmista, clame. Reconheça ele como seu Senhor e Salvador. Não abandone o reino, mesmo que você se encontre numa situação como ele. Entenda que você faz parte da família a qual o cabeça é Cristo. Você faz parte de um corpo ao qual o cabeça é Cristo. Quando você pega para ler o livro de Daniel, você vai ver ali Daniel numa situação na cova dos leões. Você vai ver Sadraque, Mesaque e Abidnego lançado numa fornalha. E aí você pensa, Daniel na cova dos leões, e aí não vou conseguir contextualizar tudo aqui. Depois você lê o livro de Daniel, é bem curto. Ele está ali, ele foi lançado ali porque ele não deixou de adorar a Deus, não deixou de buscar a Deus. Ele permaneceu firme na fé dele. Sadraque, Mesaque e Abidnego também não se dobraram aos deuses. E eles continuaram firmes ali buscando a Deus. E aí a pergunta, qual a obra que Daniel executou naquele momento? Qual é a obra que Sadraque, Mesaque e Abidnego executaram naquele momento? Foi uma obra gloriosa. Sabe por que foi uma obra gloriosa? Porque eles estavam glorificando a Deus no sofrimento. E aparentemente Deus estava em silêncio. Eles não esperaram Deus aparecer para livrar eles. Eles acreditavam em Deus. Eles confiavam em Deus. Eles não esperaram Deus aparecer. Eles deixaram que a fé prevalecesse. Eles sabiam em quem criam. Mesmo assim, né, frente àquela dificuldade, eles permaneceram firmes. Então, eles glorificaram a Deus através do sofrimento. Olha que interessante isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que sofrer o tempo todo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que no sofrimento eu não abandono a Deus. Na dificuldade eu não abandono a Deus. No meio dos problemas eu não abandono a Deus. Assim como esses homens de Deus não abandonaram a Deus. E cá entre nós, muitas vezes você percebe que Deus está em silêncio. Deus ele pode ficar em silêncio. Houve um aparente silêncio ali para Daniel. Estava na cova, e aí? Só que aí apareceu um anjo. Na fornalha, apareceu a quarta pessoa, né? Apareceu Jesus ali para eles, guardando eles. Então, o ponto é, confie. Fique firme. Pode colocar o seu lamento para fora para Deus, mas não murmure. Saiba diferenciar uma coisa da outra. Não tente colocar Deus no banco dos réus. Olha que interessante. Quando Jesus estava na cruz, ele orou o Salmo 22. Salmo 22, versículo 1 diz assim: meu, por que me abandonastes? Por que está distante de meus gemidos por socorro? Salmo 22, 1 diz isso. Lá em Mateus 27, você vai ver Jesus orando isso. Em Marcos 15, você vai ver Jesus orando isso. Deus meu, por que me desamparaste? Deus estava em silêncio. Deus estava naquele momento em silêncio para com Jesus. Mas em nenhum momento Jesus abandonou. Em nenhum momento Jesus retrocedeu. Em nenhum momento Jesus deixou de acreditar, obviamente. Jesus ficou firme no propósito, na missão ao qual o Pai tinha dado. Muitas vezes, irmão, nós não precisamos que Deus responda. É nós que precisamos confiar que a resposta já foi dada. E já foi. Cristo Jesus, que na cruz morreu por mim e por você. Jesus sofreu a dor que estava reservada a nós.
Isaías 53 diz isso. Ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Ei, presta atenção. Jesus foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Jesus conhece o sofrimento mais profundo que o salmista. Ele conhece o sofrimento. Por isso que eu falei que Deus, ele conhece o sofrimento, mas ele também é o socorro, ele também é um alívio. E o texto continua: demos as costas para ele, desviamos o olhar. Ele foi desprezado e nós não nos importamos. Uau! Ele foi um homem de dores. A dor que era para mim, a dor de cruz, ele tomou em meu lugar. E sabe o que é mais precioso? Você lamentar diante de Deus, de fato, abrir seu coração e falar: Senhor, mesmo assim eu continuo confiando em você. E às vezes você já orou com lágrimas, você já chegou a desnudar o seu coração diante de Deus e chorar, falando: Senhor, me ajuda. E aí eu tenho um salmo para você. Eu tenho um versículo do Salmo 56 que diz assim: conheces bem todas as minhas angústias, recolhestes minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registrastes cada uma delas. O Senhor recolhe cada lágrima nossa quando nós temos o coração correto, quando nós temos o lamento de forma correta, quando nós não murmuramos, mas nós aflitos abrimos nosso coração para Ele. Agora, muitas vezes nós estamos como Jó, se sentindo injustiçado, e de fato, quando você olha para a vida de Jó, você fala: meu Deus do céu, Jó, ele fazia tudo para Deus, ele sacrificava ali para Deus, ele oferecia ali para Deus, e aí de repente Jó perdeu tudo. Também não vou conseguir explicar todo o contexto. E aí Jó perde os filhos, perde a família, perde os bens, perde tudo, porque o Senhor permitiu que Satanás fizesse isso, mas não tocasse nele naquele momento, porque Jó era um homem fiel a Deus. E aí os amigos de Jó vêm e começam ali a desconfiar de Jó, Jó, será que você é tão fiel assim? E o texto é longo, a discussão ali é longa, os diálogos são longos, é capítulo demais. E só que Jó, em alguns capítulos, ele tenta se justificar e tenta defender a sua inocência. Por exemplo, no capítulo 17 ele tenta fazer isso, no capítulo 13 ele tenta defender a sua inocência, e no capítulo 31 ele também tenta, talvez eu esqueça de algum capítulo aqui, mas o 13, 17 e 31 são textos de Jó que tenta defender a sua causa, a sua inocência. E aí, olha o que acontece. Eu vou ler para vocês. No capítulo 38, o próprio Deus desafia Jó. Jó, ele queria uma audiência com Deus. Não, eu quero uma audiência com Deus. Jó era o cara que queria colocar Deus no banco dos réus naquele momento. Ele queria colocar Deus no banco dos réus. E aí, no capítulo 38, diz assim, no versículo 1 ao 5. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe darei algumas perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. E por aí vai. Depois você lê Jó 38. Deus tiro, porrada de bomba. Deus começa ali questionar Jó, porque Jó questionou. Jó queria uma audiência com ele. E o Senhor vem. E o 38, 39. E o comecinho do 40. E aí também está a grandeza de Jó, que depois foi muito abençoado. Porque de fato depois ele foi muito abençoado porque ele ficou ali firme com o Senhor, apesar dos seus questionamentos. Jó diz assim, no capítulo 40 do versículo 1 ao 5. Aí o Senhor disse a Jó: ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Imagina a cena. Você critica a Deus, mas será que tem as respostas? Então Jó respondeu ao Senhor: eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca. Já falei demais. Não tenho mais nada a dizer. Queridos, quando você entende um pouquinho da grandeza de Deus, nenhuma causa nossa é justa.
Grava isso. Nenhuma causa nossa é justa. Nós não temos moral para questionar a Deus. Mas nós podemos lamentar diante de Deus. Deus tem direito em ficar em silêncio. Deus já deu as respostas para nós. E Jó, naquele momento, falou: eu tinha que fazer pergunta, Deus? Não, obrigado. Calo a minha boca. Tamanha a tua magnitude, a tua grandeza. Isso é importante. Nós temos que ter essa convicção que nosso Deus é maior que tudo. Nosso Deus conhece tudo. E aí nós temos que confiar o tempo todo e dizer: Tu és o Senhor, Tu és a minha salvação, a Ti clamo dia e noite, Tu és a minha herança. E aí, queridos, como devemos lidar com o sofrimento? Fica a pergunta. Emã, que é o salmista, Jó, Jesus, entre outros, nos dão uma grande lição. Que lição é essa? De que mesmo no mais intenso sofrimento, em meio ao silêncio de Deus, nossa fé em Deus precisa permanecer. Vou repetir. Mesmo em meio ao intenso sofrimento e ao silêncio de Deus, nós precisamos permanecer. Permaneça. Nossa vida com Deus tem a ver com a nossa fidelidade para com aquele que foi fiel a nós. E que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel à aliança. A aliança firmada em Cristo Jesus em favor dos pecadores, que sou eu, que é você. Então, o fato da aparente ausência de Deus diante do nosso sofrimento jamais pode nos abater, nos abalar. Nós devemos, mesmo perante essa aparente ausência de Deus, permanecer aos pés do Criador. O salmista não tem resposta de Deus aqui. Ele põe um lamento, mas ele também põe a confiança. Ele era doente desde a juventude, mas ele continua clamando dia e noite, de madrugada, ele continua buscando, porque ele sabe quem é Deus. Ele põe para fora, mas ele fala: olha, eu sei quem é você. Eu quero continuar te servindo. E aí, o Salmo 13, que é um salmo também que me chamou a atenção, que tem alguns até quando. Tem alguns lamentos aqui. O Salmo 13 diz assim, no versículo 1 ao 6, já estou terminando. Até quando, Senhor, te esquecerá de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor, meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos, ou eu morrerei. Não permitas que meus inimigos digam: nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com o meu tropeço. O salmista estava falando: Senhor, até quando? Até quando? Ele está se lamentando diante de Deus. E aí vem uma frase importante. Ele diz: eu, porém, confio em teu amor. Isso mostra que é lamento. Porque ele colocou diante de Deus as causas, mas ele também colocou a confiança. Ele fala: eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Ele confiava. Ele colocou o lamento, ele colocou o questionamento, mas ele confiava. E o texto continua: cantarei ao Senhor porque Ele é bom para mim. Olha só, o cara está questionando a Deus e ele termina falando assim: não, mas Ele é bom para mim. Por quê? Porque ele está com o coração correto, ele está lamentando, ele está direcionando algo para Deus, mas não contra Deus. Quando nós entendermos isso, nós vamos conseguir se apropriar melhor desses salmos, desses textos. Nós vamos conseguir ter uma oração melhor para com Deus, mesmo diante a dor. Nós vamos aprender a suportar muitas vezes. Porque nós sabemos quem servimos. Sabe, meu amado, Deus é amor, mas o amor não é um Deus. Às vezes nós nos sentimos injustiçados, porque Deus é amor. Deus é amor. O amor não é um Deus. E por que eu digo isso? Porque o Deus que é amor também é justo.
Porque se eu achar só que o amor de Deus não vai deixar com que eu sofra, eu vou ter a conotação errada do que é amor. Deus é amor, mas o amor não é um Deus. E o Deus que é amor é um Deus também justo. Então eu, como um pecador miserável que sou, estou no lucro de ter um Deus maravilhoso que me ama, que é justo e que me ajuda a suportar as dificuldades e ouve o meu lamento. Isso é poderoso, não é? Olha o que diz o texto de Isaías 64:4. Porque desde o começo do mundo, nem ouvido ouviu e nem olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. É necessário fazermos a nossa parte, esperar nele, confiar nele, estar nele, que é um Deus de amor, mas é um Deus justo. Olha outro texto interessante, o Salmos 37:34 diz assim: põe a sua esperança no Senhor. Já falamos muito de esperança aqui, né? Põe a sua esperança no Senhor, nas outras ministrações, e ande com firmeza pelo caminho dele. Ele o honrará, ele dará a terra, e você verá os perversos serem destruídos. Ponha a sua esperança no Senhor. A sua esperança é o próprio Senhor. Ande firme no caminho dele. E aí, para ir para o fechamento, vou deixar algumas atitudes para você aqui. Atitudes que temos que ter, grave isso, atitudes que temos que ter frente ao silêncio de Deus. Não abandone a oração. Não abandone o relacionamento com Ele. Não abandone o clamor, que é uma oração mais intensa. Não abandone. Não desista de estar com Ele. Confie nele o tempo todo. Repito, não abandone a oração. Não abandone o relacionamento com Ele. Não abandone o clamor. Não abandone o lamento de colocar o seu coração de forma correta diante dele. Não desista desse relacionamento, porque ele não desiste. Ele não desiste. Nós que entregamos, nós que desistimos, confia nele. A palavra fala em Apocalipse 1:8, diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que virá, que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmão, grava isso aqui, ó. Isso é poderoso também. A ideia original de Deus foi perfeita. Diga para você mesmo. A ideia original de Deus foi perfeita. Sabe por que foi perfeita? Porque Ele criou você para Ele. E sabe por que foi perfeita? Porque o texto em Gênesis 1:31 diz assim: então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Deus criou você, que é muito bom. Nele. Claro que pecamos, somos pecadores, fomos destituídos da glória, mas quando nós voltamos para Jesus, nós restauramos a nossa condição em Deus ali, e aí Deus começa a enxergar a nossa vida porque Ele vê Cristo em nós. E aí a ideia original de Deus, que foi perfeita, começa a ser restaurada em nossa vida. Deus nos ama como estamos. Sabe por quê? Porque Ele sabe verdadeiramente quem somos. Uau! Deus nos ama como estamos, porque Ele sabe verdadeiramente quem somos. Porque nós somos aquele que Ele criou. Nós somos a ideia original de Deus. E Ele criou para o louvor da glória dEle. Ele criou para Ele se contemplar em nós e se agradar em nós. Nós temos que entender isso. Deus nos ama como estamos por saber quem verdadeiramente somos. Mas Ele não nos contenta, Ele não se contenta de nos deixar do jeito que estamos. Então o que Ele quer? Ele deseja nos levar, na verdade, para a nossa melhor versão, que na verdade é a versão original, a ideia original. Entende isso? Ele quer nos levar para aquilo ao qual nós somos criados para ser, pois Ele viu que era bom. Então, quando nós esperamos em Cristo, quando nós confiamos em Cristo, quando entregamos nossa vida em Cristo, nós temos que entender que seremos restaurados e nós seremos co-herdeiro.
Nós seremos de novo enxertados na videira verdadeira. Será resgatado o plano original para nós, mesmo em meio ao sofrimento e à dor do dia a dia. Isso não vai nos parar, porque a dor e o sofrimento não param Jesus. Homem de dores que venceu por mim e por você. Então, por mais que a sua alma se lamente, existe um contentamento em Deus para você. Recebe essa palavra em nome de Jesus no seu coração. Vamos orar? Onde você está aí, curva a sua cabeça. Vamos orar por essa palavra em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agora, nesse momento, Pai, apresentar as nossas vidas diante de Ti. Nós queremos se apropriar dessa palavra, Senhor. Nós queremos compreender. Senhor, eu não sei se eu me fiz entender com as minhas deficiências que tenho de eloquência, de palavras, mas Espírito Santo, eu te peço, ilumina dentro de cada um essa verdade. Ilumina de cada um, Senhor, se de alguma forma eu não conseguir passar o que é necessário, conserta, porque o Senhor é um Deus poderoso e liberou o Espírito Santo para nos consolar, nos encorajar, nos direcionar para Ti. A minha oração para que essa palavra caia em nosso coração e nós aprendamos, Senhor, a colocar o nosso coração de Ti, desnudar o nosso coração, colocar nossas dificuldades, mas não abandonar a fé, não abandonar o reino, não abandonar a Tua palavra, não abandonar o relacionamento contigo. Por mais que a nossa alma sofra em muitos momentos, ela também tem que compreender que existe um socorro bem presente no dia da angústia e é a Tua presença. Assim, Senhora, é a minha oração. Encontre o meu coração, encontre o coração dos meus irmãos, meus amigos que aqui estão, os visitantes, encontre morada em nosso coração, nos cure de nós mesmos, Senhor. Nos cure de nós mesmos, ó Pai. Assim, oro em nome de Jesus. Amém e amém.